Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor ama seu povo de verdade. 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 Caríssimos irmãos e irmãs, sou missionário da comunidade de Canção Nova, diácono permanente, missionário há 23 anos e moro em Cachoeira Paulista desde janeiro. Vocês me veem nessa missa constantemente, mas é a primeira vez que eu vou pregar aqui. No Evangelho de hoje, Jesus nunca foi tão duro com ninguém no Evangelho quanto ele é com os fariseus. Ele chama os fariseus de hipócritas, guias de cegos, insensatos e cegos. Aí eu vou refletir com vocês o que é a hipocrisia. Às vezes a gente escuta a palavra, mas não sabe direito o significado, né? Por que Jesus se irritava tanto com o comportamento dos fariseus? Quem é o hipócrita? E você vai ouvindo e vai olhando para você, tá? Não fica olhando para os outros, não. Olhe para você. É aquele que se esconde, que esconde sua verdadeira identidade atrás de uma máscara, como se fosse um teatro, representa um papel. A hipocrisia leva as pessoas a terem atitudes contrárias, não praticando o que ensinam. Quer dizer, eu falo para você uma coisa, prego a palavra de Deus, falo para você, por exemplo, que você deve viver da providência, e aí eu saio ali fora e você me vê com uma Mercedes, ou com um carro muito caro, com roupas caras. Não condiz com aquilo que eu falei. Hipócrita.
não pratica aquilo que ensina. A pessoa hipócrita vive no engano, se enganando e enganando os outros. Sua vida está cheia de contradição. E quando você vê a pessoa, no início talvez a hipocrisia passe despercebida, né? Mas com o tempo você acaba percebendo que a pessoa não vive aquilo que fala. E esse testemunho que leva os outros à perdição é um testemunho que faz perder as ovelhas do Senhor. Por isso que Ele trata com tanta dureza. Por isso que o Senhor é tão firme com relação a esse comportamento duplo, que não é coerente, que a gente não pode olhar e dizer, eu quero seguir porque eu vejo que aquela pessoa vive aquilo que fala. E quão bonito é quando nós encontramos pessoas na nossa vida que dá vontade de ir atrás, não é verdade? Dá vontade de imitar, dá vontade de seguir. Por quê? Porque vive aquilo que fala. E quando eu vivo aquilo que eu falo, as palavras que saem da minha boca tocam as pessoas de uma forma profunda, diferente. Não precisa ser um discurso super assim inteligente ou rebuscado, mas porque sai de um coração que vive aquilo que fala, toca, transforma, atinge o coração queima, porque há coerência. O contrário acontece com aquele que prega, mas não vive. Às vezes faz um discurso lindo, com palavras perfeitas, uma teologia impecável, mas não vive. Vai ficar só como um discurso bonito, mas não tem vida. Isso acontece no mundo espiritual. Mesmo que você não saiba de nada, você sente que é vazio. São palavras jogadas, porque a vida não acompanha. A pessoa hipócrita vive no engano, sua vida está cheia de contradição. Que contradições? Contradição entre aquilo que ensina e aquilo que faz. Falo, mas não vivo. Suas ações exteriores e o seu coração. Fala uma coisa, mas dentro de si discorda daquilo que fala. Seu julgamento de si mesmo e o julgamento dos outros. Da lei de Deus e suas próprias regras. Jesus não tolera a vida dupla. Que tipo de vida você tem levado? E principalmente Jesus censura aqueles que são líderes das comunidades. Vós que conduzis o povo, principalmente quem está à frente do povo de Deus, precisa de uma vida coerente. Precisa de uma vida da verdade. Mas e nós? Cada um de nós, naquilo que você vive. Naquilo que você vive na sua casa com a sua família. Naquilo que você vive no seu trabalho. Talvez você seja autoridade sobre pessoas. As pessoas podem confiar naquilo que você fala? Ou é um teatro? Representa um personagem? Nós não podemos servir a Deus e aos nossos próprios interesses. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. E inteiramente quer dizer inteiro, todo. A primeira leitura já é totalmente o contrário. Nós começamos a leitura da carta aos Tessalonicenses. É provavelmente o documento cristão mais antigo. Foi escrito no ano 51, aproximadamente, tá, gente? Paulo, quando recorda as suas comunidades, ele sempre recorda falando de oração e de ação de graças. Lembro de vós, constantemente nas minhas orações. Que lindo seria se todos nós missionários, que ao passar por uma comunidade, em todos os lugares que nós vamos,
guardássemos no nosso coração constantemente aquelas pessoas, rezando por elas, rezando pelas suas dificuldades, rezando pelos desafios que eles vivem, como Paulo faz. Lembro-me de vós, constantemente nas minhas orações, rendo graças a Deus por vós, porque quando passou por ali, marcou a vida daquelas pessoas e foi marcado por elas, e marcado profundamente, porque leva elas constantemente dentro de si. Eu fui missionário 13 anos na França. Carrego os franceses comigo. Para onde eu vou? Faço como Paulo, né? Rendo graças a Deus por aquilo que eu vivi. Ano passado estive em Aracaju, rendo graças a Deus pelo povo maravilhoso que eu encontrei em Aracaju. Hoje rendo graças por vocês. O apóstolo expressa esta ação de graça com o mesmo termo que ele designa a celebração, na qual a presença do Senhor ressuscitado convoca e transforma os crentes em uma comunidade de irmãos e irmãs. Que celebração é essa? A Eucaristia. Na Eucaristia, nós, irmãos e irmãs, rendemos graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E Ele tem feito grandes coisas. E Ele tem agido com poder nas nossas vidas. Paulo tem na sua memória a fé daquele povo. E ele fala, uma fé ativa, uma fé viva, uma fé intensa. Um esforço para viver a caridade e a firmeza na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, essas virtudes, que são as virtudes teologais, não podem funcionar separadamente. Não dá para viver uma sem viver as outras. E ele vai dizer que juntas elas definem o total compromisso cristão. Está vivendo a fé? Ela puxa a caridade, ela puxa a esperança. Paulo pregou um evangelho no poder do Espírito, não com discursos cheios de sabedoria humana ou de recursos técnicos para convencer as pessoas. Ele convencia as pessoas porque era a força do Espírito que falava nele. Era o Espírito Santo que agia com poder e curava e libertava, e aquelas pessoas fizeram um encontro pessoal com Jesus e suas vidas foram transformadas. E aí escuto falar de vós e de como viveis, escuto falar de vós e da vida a qual levais após a minha passagem no meio de vós. Assim deve ser a nossa vida, enquanto evangelizadores, evangelizarmos cheios do ardor do Espírito Santo. É claro que a gente tem que se preparar, é claro que a gente tem que ler. Ontem eu estava com um monte de livros assim, preparando essa homilia, e foi até engraçado, gente. Eu tinha 4 horas para preparar a homilia. Aí a gente estava com a chave de um irmão que estava chegando de missão, perdemos a chave. Ficamos quase 1h30 procurando a chave. Perdi 1h30 da minha preparação. Pensa no desespero. Parecia aquela mulher que perdeu a moeda e ficou caçando a moeda dentro de casa, né? Não achamos a chave, viu? Reze por nós. Mas o irmão pulou o muro e conseguiu entrar em casa. Então já foi resolvido. Mas de pregar no poder do Espírito, cheio do Espírito, com ardor, com fervor, com amor, com parresia. Essa pregação de quem acredita, de quem fez a experiência e de quem luta para viver. Não é ser perfeito não, gente, mas está lutando, e está lutando todo dia para ser fiel, para ser coerente. É uma luta constante, não desanima não, é todo dia. Que eu seja fiel hoje, Senhor, que eu seja fiel hoje. Não é a primeira vez, eu tenho que ficar de olho no relógio aqui, gente. Eles, ouvindo a pregação de Paulo, ficaram cheios
do Espírito Santo, cheios de Deus, e abandonaram os falsos deuses para servir o Deus vivo e verdadeiro. Esse encontro com Deus faz com que a gente deixe de lado a hipocrisia, a mentira, os falsos deuses, tudo aquilo que é do mundo. Se você não está deixando, então peça ao Senhor nessa celebração para se encontrar com Ele, porque o encontro com Deus muda a nossa vida. Não dá para dizer que eu encontrei Jesus e estou com uma vida cheia de pecado. Peçamos ao Senhor nesta celebração a graça de nos tornarmos uma comunidade de fé, de esperança, cheia de caridade, vivida de forma viva e concreta, que celebra a Eucaristia dando graças por todas as pessoas que nós encontramos. Uma comunidade cheia do Espírito Santo e uma comunidade que se prepara, que prepara e que espera a vinda do Filho de Deus. E Ele está próximo. Se Ele não vir hoje, você pode ir. Portanto, é preciso estar preparado todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.